mais um encontro nosso. Vamos nos ligando ao Centro Espírita Sercom, esse centro de amor, de luz. Vamos sentindo a presença dos amigos espirituais que nos fortalecem, nos inspiram. E dessa maneira nós vamos nos conectando com a sabedoria divina e o amor. Vamos curando os nossos pensamentos e a nossa fala. Hoje, Emmanuel traz para nós, saibamos lembrar, uma frase de Paulo contida na Epístola aos Colossenses. A comunidade de Colossos trazia cristãos provenientes do paganismo. Então eles estavam ainda muito presos aos cultos exteriores, aos rituais, até mesmo a leis alimentares. E Paulo se preocupa com a pureza dos ensinamentos, porque Jesus mesmo disse para nós, não importa o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, porque daí está cheio o nosso coração. Então, Paulo escreve essa epístola e ele estava de fato na prisão. Trazendo esse ensinamento para nós hoje, para os dias atuais, todos nós temos planos, metas, objetivos, realizações, queremos empreender, cargos profissionais, buscamos o sucesso, a felicidade, as conquistas. No entanto, Emmanuel diz, lembre-se que haveremos de ter caminhos mais árduos antes de chegarmos a caminhar por entre as flores. E aí nessa lição ele nos diz que nós observamos a superioridade dos outros, as conquistas já alcançadas. No entanto, nós deveríamos observar os sacrifícios que aquela pessoa fez para chegar aonde ela chegou. O trabalho árduo, a perseverança, o esforço. Então ele diz, observa as características positivas da pessoa. Imite aquilo que ela traz de bom, as qualidades. E o Evangelho nos coloca que nós nos comparamos aos outros, e infelizmente, nem sempre, naquilo que seja bom. Quando nós falamos da comparação, nos leva a pensar numa imperfeição da alma, a vaidade. A vaidade, ela acompanha o orgulho. Onde o orgulho está a vaidade. Tem um mito sobre a vaidade. O mito é algo que a gente pode considerar fora da realidade, inacreditável, mas tem um fundo muito grande de ensinamento moral. Os mitos nós encontramos na filosofia. Jesus falava, ensinava através das parábolas, que a parábola é uma verdade muito grande e traz também um preceito moral muito grande, importante. Então são didáticas que nos levam à nossa evolução moral e ao conhecimento. Então esse mito nos fala sobre Aracne. Ela era uma artesã, ela trabalhava com fios, com tecidos, fazia trabalhos lindos, mas tinha a deusa do artesanato. E um dia Aracne, pela vaidade, ela diz, os meus trabalhos são os mais lindos. E por conta disso, ela é transformada em uma aranha, é algo simbólico. A aranha tece a teia e daí o nome, Aracne. Então, Aracne se perde por conta da vaidade. Qual é o remédio contrário à vaidade? A humildade, a simplicidade, o comedimento. Um monge é entrevistado por um jornalista e o jornalista diz para ele, o que o senhor pensa a respeito do seu livro que foi vendido apenas 3.000 cópias e outros autores com o mesmo título venderam 1 milhão de cópias? E o monge diz para ele, o sucesso significa para mim que o meu livro, para ser um bom livro, aquele que o lê
precisa absorver o consolo, ser auxiliado nas aflições que traz na alma, encontrar paz, exercitar mais o amor, a caridade. Se meu livro auxiliar dessa forma, então eu sei que é um livro de sucesso. Quando nós falamos sobre o sucesso, as conquistas, nós pensamos que muitas vezes uma pessoa, ela tem muito talento, ela é talentosíssima e, no entanto, ela não chega a ser bem-sucedida. E isso, a gente às vezes poderia dizer, o sucesso não depende dos outros, depende de nós. Porque nós somos individualidades. Cada um traz uma bagagem. Muitas vezes, nós precisamos acrescentar nessa bagagem maturidade, experiência, mais paciência, saber lidar com o sucesso, vencer os desafios, para depois, então, sermos bem-sucedidos. Ou seja, o sucesso vai depender do tempo certo, da nossa evolução espiritual, evolução moral. E poderíamos lembrar da história de Van Gogh, um grande artista. No início, quem comprava os quadros de Van Gogh? O seu irmão. O irmão o incentivava a pintar, estimulava-o. Van Gogh não chega a ser bem-sucedido, só depois da morte dele. Então hoje nós vemos a sua obra em grandes museus, um valor incalculável. Ele não era um artista talentosíssimo? Lógico que era. No entanto, quando nós falamos assim, por que não chega o sucesso, a criatura não é bem-sucedida? Tem fatores. A negatividade, a positividade, os efeitos danosos da negatividade. A pessoa que está caminhando num dia ensolarado, mas sobre a cabeça dela parece que tem uma nuvem escura. Tudo não vai dar certo. Você propõe, vamos fazer isso, vamos lá, vamos empreender. Não, não vai dar certo, deixa para depois. Então é melhor mesmo deixar para depois, porque não vai dar certo. Com esse pensamento de negação. Enquanto a pessoa positiva, ela tem em si estímulo, motivação, tem uma fé mais fortalecida, raciocinada, ela confia e ela se movimenta, é dinâmica. Então, quando os espíritos superiores encontram isso em nós, esse campo propício, eles nos inspiram, porque trazem em si a criatividade, o trabalho, nos impulsionam a nós também progredirmos, auxiliando a nós mesmos e aos outros. Então, quando vem uma ideia que a gente às vezes diz, nossa, mas essa ideia não é minha. Como eu tive essa ideia? Uma ideia criativa. De quem vem? Da espiritualidade, encontrando em nós a terra propícia para lançar semente. Então aí está uma grande diferença entre sermos negativos e positivos diante da vida, das dificuldades, dos desafios. Por isso que nós não podemos pular etapas, queimar etapas, para chegar ao sucesso, à felicidade, às conquistas. Vamos encontrar um caminho árduo, um caminho difícil, e vamos tirando as pedras, lançando sementes, para depois então chegarmos a caminhos mais suaves, mais leves, caminhando entre as flores. Não vamos fazer como a raposa na fábula, quando ela vai querer alcançar as uvas e ela não consegue, ela não faz esforço.
Então ela diz, as uvas estão verdes, vira as costas e vai embora. Não, vamos fazer o nosso esforço, o melhor que nós pudermos para alcançar as uvas, fazer aquilo que nos compete, porque lá na frente, certamente, as uvas virão nas nossas mãos. Nós colheremos os melhores frutos, doces, salutares, maduros, por conta do nosso trabalho, do nosso esforço e tudo aquilo que nós fazemos, tirando o melhor de nós. Quando os frutos estiverem diante de nós e nós podendo saboreá-los, vai ser uma alegria muito grande do nosso espírito, da nossa alma, porque foi um trabalho nosso e com a fé alicerçada nós vamos entender que recebemos também muita força, muito auxílio daqueles que torcem por nós, desejosos de que saiamos da nossa reencarnação vencedores. Então, sabemos que Jesus nos acompanha e que nos transmite toda a força do Evangelho que Ele deixou para nós. Que seja uma semana de muita luz, de frutos saborosos que tragam para nós a cura material e espiritual. Graças a Deus.